de volta com a discussão, hoje falando sobre os principais fatos que marcaram 2016, principalmente aqui na Paraíba. Deixa eu falar um pouquinho com o Alexandre Macedo, que é o editor de cultura do Jornal União, para a gente falar um pouquinho de, no meio desse ano todo que a gente falou aqui, de instabilidade política, de instabilidade econômica, a gente ainda conseguiu bons destaques na cultura paraibana, né? É verdade. Mesmo com toda a crise, a cultura se sobressai, como eu havia falado, se reinventa. E aqui na Paraíba também, como a Paraíba é vanguarda, também houveram muitos destaques esse ano. Eu acho que alguns equipamentos se consolidaram. A volta do Cine Banguê foi uma coisa muito importante, logo no iniciozinho do ano, ali no mês de fevereiro, por se tratar de um equipamento cultural da maior importância para cá, de ser um dos nossos cinemas que traz filmes além do circuito comercial. E a gente iniciou o ano com isso aí no mês de fevereiro, essa reabertura do Cine Banguê, que eu acho que foi um acontecimento. Antes também, no iniciozinho, tivemos o Prima, que é o programa de inclusão através da arte daqui da Paraíba, que foi representar a Paraíba num festival internacional, o primeiro que o Prima sai para representar. No mês de janeiro, o Festival Internacional de Música em Santa Catarina, FIMUSC. E eu acho que essas coisas, dentro desses cenários, acabam se sobressaindo, é importante ser pontuado. Foi o ano dos atores da Paraíba, né? Muito destaque para eles. Muito destaque para os atores paraibanos, a partir de março, ali na novela Velho Chico. Luci Alves, acho que foi também um ano da consolidação como multiartista, né? A gente já conhecia o talento de Luci Alves, da sua família de músicos, mas o Brasil conheceu um outro talento da Luci Alves, né? Foi além da música e conquistou todos na novela. Foi muito importante, e a participação dos nossos outros artistas, como Fernando Teixeira, como Zezita Matos e tantos outros talentos paraibanos. Realmente foi um ano dos atores paraibanos na cena nacional. E lá em Campina teve o MAC. Em Campina Grande, no meio do ano, no mês de junho, a reabertura do Museu de Arte Contemporânea da Paraíba, né? O antigo Museu Assis Chateaubriand, que é um equipamento importante também, que é situado ali na Rainha da Borborema, onde a cultura é pulsante também. A Paraíba respira cultura em todos os recantos. Você vê que, voltando para o Prima tem o polo de Catolé do Rocha, de Cabedelo, e todos esses, eles se interagem, e a cultura paraibana é muito rica e, apesar da crise, ela seguiu seu passo firme esse ano. Tivemos grandes acontecimentos, tivemos um filme com Pedro Osmar, Pedro Osmar para a Liberdade que se Conquista, um filme que foi lançado também no cenário nacional, com um dos nossos grandes artistas, que é o Pedro Osmar, que é idealizador de grandes movimentos como Jaguari de Carne, como Fala Bairros. E até agora, no fim do ano, o Teatro Santa Rosa está voltando. Eu acho que, inclusive, um equipamento que os artistas estão ansiosos, a população, por se tratar de um dos mais belos teatros do Brasil. É mais um dos nossos equipamentos que merece a gente prestigiar. Deixa eu puxar um pouquinho de cultura, falando um pouquinho de economia, porque eu percebi que 2016 foi um ano de menos shows internacionais do que nos anos anteriores, porque deu uma desestabilizada no dólar. O dólar chegou a R$ 4,16, que foi a maior cotação do ano, no dia 21 de janeiro. E essa estabilidade também chegou aqui na Paraíba de alguma forma? Quando o câmbio mexe aqui também com a gente? Mexe, sobretudo, com a questão das importações, né? As empresas que têm mais importação no setor de vinhos importados, né? Principalmente os supermercados que trabalham com muitos produtos de importação, sofrem mais com isso, e principalmente as agências de turismo que vendem pacotes internacionais, né? E o combustível também mexe? Sofre também, não. O dólar, a alteração do câmbio, ela afeta, de certa forma, com toda a economia do país, né? Porque ele é que é ativo nesse sentido de desestabilizar uma economia, porque se o dólar cresce, encarece também os produtos e toda a importação. Então, combustível, a própria alimentação de importados, que boa parte, e também dos periféricos em relação à informática, sofre com certeza com isso. A gente, até falando um pouquinho de política, a questão da Petrobras esse ano
foi uma empresa que deu uma desestruturada grande também, né? Na verdade, Por causa da crise política. já veio desde 2014, né, com a operação Lava Jato, né, que começou lá atrás e que agravou-se com as revelações bombásticas das operações ao longo do ano, né, com figuras políticas importantes sendo presas e, ao mesmo tempo, implicando na economia da empresa, que estava, de certa forma, sem a credibilidade que foi, de certa forma, afundada, né? Então, a credibilidade da Petrobras foi, de certa forma, atingida com as operações. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que tem um capital de ativos enterrado no mar de trilhões, né? E que isso, por mais que tenha uma crise institucional e política, não vai agravar com o que ela já tem de reserva. É tanto que uma das primeiras medidas do novo governo foi tentar tirar o conteúdo nacional das explorações via Petrobras com os 30%, né? Ou seja, ele está novamente orientando a economia para o setor privado, ou seja, quer tirar a economia do setor público para o privado. Então, todas as medidas do governo, desde a PEC 241 na Câmara, que voltou a ser 55 no Senado aprovada, toda a orientação do modelo econômico agora vai ser voltada para o setor privado, né? O gasto público foi o grande tema deste ano, a questão da crise fiscal dos estados, agravada em alguns casos, como no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e agora mais próximo da gente, Rio Grande do Norte. Então, todos esses gastos que foi discutido este ano, a questão do excesso de gasto público, foi o grande tema, novamente, de 2016, da economia também, porque todas as medidas do governo federal e dos governos estaduais estavam voltadas para a questão do equilíbrio das contas. Mas, se a gente for perceber um estudo mais aprofundado das economias internacionais, nenhum país deixa de fazer gasto público. Ou seja, nenhum país deixa de ter déficit. Os Estados Unidos têm déficit, a Europa tem déficit. É uma forma das economias também respirarem também. Mas com a medida que o governo tomou de colocar na Constituição que o gasto público está realmente privado a ser só atualizado, ou seja, congelado pelos próximos 20 anos, há uma grande interrogação. Porque em nenhum momento da economia mundial houve isso. Ou seja, até a própria ONU se pronunciou dizendo que vai ter agravamento no quadro das políticas públicas, principalmente na área de saúde e educação, porque com o congelamento, o orçamento vai ser aquele, ou seja, você pode remanejar. Um momento vai ser a cultura que vai perder, outra coisa é a previdência que vai perder, outra coisa é a educação e a saúde, ou seja, ele vai remanejar, mas vai ficar muito restrito àquele orçamento. É como se a dona de casa tivesse R$1.000 e a cada ano subisse 5% do seu gasto, enquanto o resto das coisas está aumentando 15%, 20%. Então, ele vai ter que remanejar de um lado para outro. Dentro do Nordeste e na Paraíba, eu tenho chamado muita atenção para isso, vai ser de maior agravamento, porque as transferências da União são maiores. O Nordeste recebe mais do que envia recursos, porque ele recebe da Previdência muito mais do que envia. Das transferências também governamentais. Então, com o agravamento do quadro público, do setor público, do gasto, que vai ficar congelado, vai ter implicações, com certeza, na política e na economia. João, a gente pode pontuar? Assim, 2016 encerra com as prefeituras, as principais, a de João Pessoa, a de Patos, de Cajazeiras, no noticiário policial. Nós tivemos em João Pessoa o caso da Lagoa, Patos, um polo importante, uma prefeitura afastada por atos de corrupção, Cajazeiras, que é outro polo econômico e cultural, inclusive de universidades de ensino, também afastada. Então, o apurado de 2016 é que nós tivemos a política na página policial. É verdade. Não só do plano nacional, como no plano local. Este é o legado de 2016 e podemos dizer que há algum legado nesse ano de caos e de crise. Ok, João, obrigado, viu, pelas informações. Agora vamos voltar um pouquinho para a cultura, porque a gente teve grandes perdas, né, esse ano. A gente começou o ano já com o Shaolin, né? Mês de janeiro, falecimento do Shaolin, que era um dos grandes humoristas do país, muito lamentado no país inteiro, né?
E outras grandes perdas, como o Ferreira Goulart agora, em novembro, nosso Manfredo Caldas, grande cineasta paraibano, autor do Romance do Vaqueiro Voador, que é um filme que conta a história de nordestinos que foram para a construção de Brasília, e com a atuação primorosa do nosso Luiz Carlos Vasconcelos, outro talento paraibano. E uma grande perda foi Parafuso dos Três do Nordeste, Bilzinha também, para outro humorista importante do nosso estado. Teve o Alisson Vilela também, do stand-up comedy paraibano, né? Tivemos umas perdas importantes. Perdas importantes. Nacionalmente também eu destacaria o nosso Naná Vasconcelos, o maior percussionista do mundo, né? O Calbi Peixoto, acho que em maio. Foi um ano difícil, um ano de importantes perdas internacionalmente também. O David Bowie. Vamos destacar o prêmio Nobel de Literatura para Bob Dylan também esse ano, pela primeira vez um cantor, saindo um pouco das perdas, um cantor leva o Nobel de Literatura também, um fato diferente, polêmico do ano cultural. Queria destacar, antes de terminar, 2 livros daqui, o La Havana Vieja, de Políbio Alves, lançado no mês de maio, se não me engano, e um livro, inclusive, os escritores cubanos receberam muito bem, disseram que ele teve um olhar clínico, viu coisas que eles não viam em Cuba, e que merece destaque. E o outro é o Café Alvear, Ponto de Encontro Perdido, do Gonzaga Rodrigues, também lançado esse ano. Um livro belíssimo que conta as histórias da política da Paraíba, aqui no Porto Sem Réis, na década de 60. Merece destaque. Eu acho que outra coisa também é a ópera Mambembe Encantada, de Eliere, do maestro, e de Tarcísio Pereira, que foi selecionado para os Jogos Olímpicos. Então, nossos paraibanos são destaque. 2016, pelo menos, para os nossos artistas paraibanos, foi até um... Eles driblaram a crise. É verdade. E o Teatro Pedra do Reino... O Teatro Pedra do Reino se consolidou como um espaço de grandes shows, com um ponto alto, na minha opinião, aí, o concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba com o Zé Ramalho, no dia 5 de agosto, aniversário da cidade. Primoroso. Belíssimo. E a gente teve outros também. Tivemos grandes momentos. Simone por R$1, tivemos Chacrinha, Elis, os musicais. Tivemos Ana Carolina, show da Ana Carolina. Legião Urbana foi para o Espaço Cultural. Tivemos bons shows. Muito bacana. Além de projetos que se consolidaram, como Música do Mundo, que trouxeram shows, quando não gratuitos, mas em preços acessíveis a todos. E eu acho que, como eu falei no início, esse ano foi o ano dos coletivos, dessas iniciativas. Quero destacar aqui também o trabalho dos cineclubes, como o Cineclube Homem de Areia, da Fundação Casa de José Américo, que durante todo o ano exibiu grandes clássicos do cinema mundial, e no final acompanhado de críticos de cinema, fazendo bate-papo, o Tintim Cineclube e tantos outros. Ok, a gente está com o tempo esgotado, infelizmente. Eu queria agradecer ao Jean Gregório, jornalista de economia, ao João Costa de política, ao Alexandre Macedo de cultura. Acho que deu para dar uma pincelada interessante, né? Queria só deixar um espaço agora para vocês. Muito obrigado, Jean Gregório. Não, com certeza. Obrigado à TV Assembleia, Rafael, pela essa retrospectiva 2016, que a gente também estava fazendo uma retrospectiva desde 2014, né, João? Porque começou a crise lá. Então, de certa forma, a gente tentou trabalhar que o perfil da economia do Nordeste, da Paraíba, diferenciado em relação ao país, pode ter outros desdobramentos mais graves se não houver uma força política maior para tentar reverter esse quadro de endividamento público com falta de recursos públicos. João, obrigado. De nada, eu que agradeço, só pontuando que 2016 foi o ano da infâmia, né? Da violação de uma Constituição que já foi rasgada e que só o imponderável nos espera, porque a crise é abismal. Nós estamos à beira do abismo, não, nós já estamos mergulhando nele. Perfeito. E Alexandre Macedo, muito obrigado. Eu quero agradecer o espaço e esperamos que 2017 seja um ano
bom para a cultura. Quero registrar também uma grande perda da cultura paraibana, que foi o nosso Carlos Roberto, da Patmos de Oliveira, que vinha fazendo um grande trabalho, colocando vários personagens importantes, personalidades em HQ, história e quadrinhos, e que foi uma outra perda significativa na nossa cultura. No mais, esperar um 2007 melhor. Um 2017 mais leve, né? Mais pra leve. todo mundo. Ok, obrigado mais uma vez. A discussão teve que acabar aqui, mas ela pode sempre continuar aí do outro lado da telinha. Escolha você aí em casa os destaques de 2016. Faça um balanço pessoal de como foi o ano para você, para a gente se preparar para 2017, que já está aí acontecendo aos poucos. Até o próximo programa, até o ano que vem.